Estamos ao vivo, mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez é uma satisfação muito grande, né, gente, estar aqui. Ai, que gostoso, viu? É, eu, eu, é, eu comentei com vocês, né? Fiz até um post a respeito nessa semana, né? A respeito de uma obra que está acontecendo aqui na frente da minha casa, né? E o que acontece? Eu sou mesmo apaixonada por obras. Ai, que lindo, gente. Ele já tá aí. A Ju, boa noite. Poliana, boa noite, gente. Aproveita que vocês estão aí, manda, né, a live para bastante gente nesse aviãozinho. E depois manda aperta o coraçãozinho, vamos fazer essa live mais longe. A minha plateia, meu público, né? Eles têm uma característica que é assim, eles assistem muitas lives depois, sabe? Então, às vezes, eu mando para muita gente. E tem também um caso que é o seguinte, 20 horas, por isso que às vezes eu troco o horário da live. Boa noite, Matheus. É, por causa do horário, 20 horas é uma hora de concorrência, gente. Os famosos estão a 20 horas. Tá todo mundo fazendo live 20 horas. Eu falo assim, nossa, concorrer às vezes é muito difícil. Então a gente aceita o desafio e vai dividir, sim, o horário com os famosos. Ai, porque a gente também é famoso, fala a verdade. Cada um a seu modo, dentro do seu mundo, é famoso, faz a diferença. Boa noite, Matheus. Ai, meu Deus. Eu não fui ontem Não fomos ontem, né? Na nossa aula tão querida, ver essa turma tão querida. Ai, gente, enfim. Estamos aqui hoje, vamos nos rever, enfim. Então, vamos mandar para umas pessoas, antes de eu chamar o Jean, deixa eu mandar para umas pessoas porque sempre tem algumas que me pedem. Eu sempre falo isso, porque é verdade. Tem umas que me falam, eu não vou lembrar, me avisa. E aí, o que eu faço? Na hora da live, eu mando, né? A gente faz tudo aquilo, publica, né? Tem os stories, é, tem várias formas de comunicar. E na hora também. Ai, fizemos falta, obrigada. Olha, eu senti muito a falta de vocês também. Mas foi por um motivo nobre, tá bom? Aliás, eu gostaria que tivesse sido outro motivo, né? Não o motivo que foi, mas foi um motivo forte que nos fez, infelizmente. A gente não pôde optar, tá bom? Eu vou chamar já o Jean, gente, e assim, é mais uma vez um prazer muito grande conversar com a juventude, porque quem é mais jovem do que eu, para mim, é juventude. Se tiver 19 anos, é bebê de colo, tá? Então eu gosto muito de conversar com eles, porque isso, aperta o coraçãozinho, sem dó, gente, senta o dedinho aí. Porque eles têm ideias, gente, eles têm uma mente promissora, visionária. Eu tenho tido contato com pessoas maravilhosas e tem um senhor que também é visionário, que está vendendo churros, infelizmente, bem agora. Enfim, também tem um time de futebol jogando aqui na frente. Enfim, nós vamos interagir com eles. E é muito gostoso saber como funciona, né, a dinâmica dos jovens. E os jovens à frente de negócios, gente. É muito incrível. Ivana, boa noite. Prazer ter vocês aqui, viu? Ai, eu sou a própria famosa. Isso, Ju. Eu acho que a gente tem que fazer por onde, né? A gente é famoso, gente. Vamos lá. Eu vou chamar já o Jean. Oi, Estrelas Moda. Uau, Rafael. Boa noite, pessoal, viu? Fiquem conosco. Nós vamos discorrer sobre o assunto casa própria, como conseguir, conquistar, realizar esse sonho. E eu vou deixar para falar com o Jean quando ele tiver. Eu vou contar um pequeno episódio sobre o sonho da casa própria, né? Vamos chamar ele. Ai, gente, ele é tão lindo. E toda essa moçada, né? Encontrar, interagir. Gente, Ai, olha, eu não disse? Olá, boa noite, tudo tudo bem? E bom? você?
Bem também, graças a Deus. Tá bom. Firmes aqui. É, e você, como foi hoje? Tudo Correria bem? sempre, né? Desde Ou... cedo aí, sem parar. E é o jeito que a gente gosta, né? Sim. Ele é um menino lindo, né? Fala a verdade. Obrigado. Ah, é. Então, eu, antes da gente começar, eu até queria. Eu vou comentar uma coisa com você, você veja o que acontece, tá? A questão do som. Você está num lugar muito aberto? Estou num escritório, numa Porque sala. numa sala. Porque ela está dando uma. O pessoal depois pode dizer se está também para ele, para você, como é que está o meu som. Como é que está o meu som para você, tá Estou bom? entendendo. Às vezes dá uma cortadinha, mas tudo certo. Ah, da cortada. Ai, é. Gente, eu já pedi tudo com essa internet. Aqui, eu não sei aí, mas aqui a gente sofre demais com a internet. Tá dando uma cortadinha A mesmo. gente vai se adaptando, vai dando jeito, não Ah, tem problema. vai, a gente vai dar conta. É a concorrência, eu tô falando, é concorrência, gente. Isso não é nem leal, isso é desleal. Mas olha, tá travando. Olha, vai melhorar, viu, gente? Os coraçõezinhos também, quando a gente aperta. Você tá me vendo? Você tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá todo mundo me ouvindo? Você tá me vendo O bem? áudio, preciso falar mais alto. Hã? Não entendi. Ah, O áudio pra tá mim o meu som tá bom? Estão bom. me ouvindo? Tá bom. Pra mim Tá tá bom. bom. Pra mim tá bom. Para vocês Aí o pessoal também? também vai nos dando isso. Aí, então tá bom. Show de bola. A gente tem um episódio na nossa vida a respeito, tudo tranquilo, então tá bom. A respeito disso do sonho da casa própria, né? Tá vendo normal, então tá ótima. Então tá bom o áudio, então tá. Qualquer coisa vocês vão nos avisando, porque infelizmente o feedback a gente só pode ter quando vocês percebem, caiu tudo, travou tudo. É uma coisa, o ao vivo tem disso, né? Acontece, quem A sabe faz sorte é que ao a gente não vivo. consegue. É isso mesmo, quem sabe faz ao vivo enfrenta tudo. E então, assim, a gente também teve. Eu sou apaixonada por essa coisa de construção, como eu estava falando, né? E a casa própria, eu acho que é um sonho da pessoa, desde que ela se entende por gente, a partir do certo ponto que ela quer, por exemplo, a sua independência, né? Com Então, certeza. o nosso assunto vai ser esse. No final, eu conto a minha experiência, ela é bem tocante, assim, se der tempo também, mas eu vou passar já a palavra para o Jean, porque a gente não vai economizar, a gente vai falar tudo que tiver para. A gente quer saber tudo, como que um jovem, que você é bem novinho, né, Jean? Fala a verdade. Fazer E ele já está se tornando 28. empresário. Meu Deus! O meu filho do meio tem 29, veja bem. Muito novinho. Então, é uma satisfação muito grande, como eu estava falando para o pessoal, né? Entender como que funciona a cabeça dos jovens empreendendo, sabe? Trabalhando em pontos, né? Como esse, por exemplo, que é a realização dos sonhos, assim, sabe? Você poderia ser um artista gráfico, né? Mas não, você escolheu o ramo imobiliário para realizar sonhos, É muito bom, né? Lidar o com que é pessoas, ainda maravilhoso. mais Então, trabalhar com sonhos é incrível, né? O retorno que a gente tem, né? A é, satisfação e gratidão então, não tem como mensurar a alegria que a gente sente. Os meus amigos corretores aí eu podem quero agradecer. confirmar o quanto é gostoso isso, né? Os que estão assistindo aí sabem o quanto é satisfatório. Ai, Não é eu verdade? imagino. Eu, com certeza, o pessoal pode confirmar isso. Eu quero agradecer, viu, Jean, por você ter aceitado o convite, tá bom? E por você ter vindo dividir conosco a sua experiência e como. Porque a gente tem umas perguntinhas aqui que a gente vai fazer para você, né? Mas eu queria que você começasse se apresentando para o PC. É sensação incrível, com certeza. Eu imagino como deve ser isso. Se apresenta para o pessoal que está nos assistindo, né? Boa noite a todos. E vamos começar. Eu quero que você vai começar Bora lá falando um então, pouquinho né? o que te Vamos bater um inspirou. papo. Vamos lá.
Conta pra gente. Bom, gente, vou falar 28, porque já é menos de um mês eu vou completar os 28 anos, tá? Sou sócio proprietário da Freedom, empresa de planejamento imobiliário que atua em Salto, Datuba e Itu, junto com meus sócios Juliane e Guilherme. Inclusive, amanhã é o dia da Juve dar show aqui na live da Janete, né? Isso. Pessoa que está bem muito com a câmera. Sim. E eu sou formado em Direito, né? Então tenho pós-graduação em Direito Imobiliário, que é hoje o ramo aí que a empresa é focada tanto para resolver sonhos, né? Como também não ter problemas jurídicos, né? Então, a princípio, eu estou à frente dessas duas questões da empresa aí. E é uma satisfação imensa, né? Tá sempre aprendendo, né? Ter a humildade de conversar com as pessoas e perguntar. É um ramo aí que agrega muito, né? A satisfação, conforme eu falei, é imensa. É bem legal mesmo. Uau! O direito imobiliário, ele ajuda muito, então, porque você atua, então, já na hora da compra do imóvel, você como atua, né? Você dá já uma assessoria logo de início? Como que você atua nessa parte do direito imobiliário, que também é muito importante. Aliás, a gente está sofrendo, inclusive eu e meu esposo, um problema que a gente teve justamente por uma questão de direitos, umas questões legais envolvendo uma compra de uma casa que a gente fez. Então, já faz um tempo, e isso é uma coisa que o direito, você sendo uma pessoa que é um agente imobiliário, né? Já com essa especialidade, pode ajudar a minimizar esse problema? Muito. Porque a venda, né, ela não está só limitada ali a passar valores, e sim passar os direitos e deveres do cliente. Tanto coisas que o beneficiam, como coisas que podem prejudicar se ele descumprir. Sim. Dito ali, tem um conhecimento necessário para saber qual é a consequência do descumprimento daquilo. Né? Então, nós, né, hoje a venda nossa vai a partir desde o caminhar do cliente do início ao fim, e ao explicar um contrato, poder passar uma tranquilidade para ele, né? Não significa que uma compra de um apartamento não é um investimento. Investimento sempre haverão riscos de acontecer algum problema, mas eu acredito que quem vai investir tem que estar sempre a par dos quais são os riscos, entender perfeitamente, né, o que um financiamento agrega, o quanto isso valoriza, quais são as consequências contratuais aí para um possível distrato futuro e tempo que isso pode levar. Né? Então, quando a gente consegue conciliar isso com o cliente, a gente ganha mais confiança, né? Porque hoje o cliente chega meio receoso, né? Quando fala de corretor e advogado, já ficam meio com medo do que vai ser feito, né? E a nossa ideia é ser 100% transparente. É melhor perder uma venda agora, né? Devido a algumas questões que a pessoa fala que não conseguiria assumir aquele comprometimento, aquela consequência, do que daqui a 1, 2, 3 anos começar a dar problema. Né? E o pós-venda eu acho que é muito importante. Então, se for um pós-venda tranquilo, agradecimento, é sempre bom para o corretor. Então, é bom fazer esse trabalho bem bonitinho, desde da venda, né, da pré-venda para o pós-venda ser tranquilo. É qualidade, né? E outra coisa, é aquele marketing. Você faz um bom trabalho, com certeza isso vai ser multiplicado. Essa notícia vai correr, as pessoas vão falar do seu bom trabalho, vai indicar você. É como a gente fala, né? O marketing de boca a boca, aquele marketing que eu acho que é o que mais funciona, porque ela está te falando, né? Você está recebendo um feedback de alguém que passou pelo Exatamente. Se a experiência for ruim, espalha ainda mais rápido. Então, pois é. Exatamente. E outra, né? Fica aquilo assim, né? Nunca mais eu volto. E isso a gente não quer. E nunca mais. Já aconteceram alguns erros, né? Às vezes nós, alguns corretores. O importante é quando ter algum tipo de erro, poder corrigir, poder atender a necessidade do cliente, né? Porque sempre vai ter no mercado alguém que vai cometer algum tipo de erro. O importante é que seja um erro que não vá, né, prejudicar a pessoa e que você tenha humildade e transparência em falar, em passar, né, e poder resolver a questão do cliente. Porque o cliente tem sempre razão, até mesmo quando não tem.
Ai, nossa, não. Isso é forte, né? O cliente sempre tem razão ai, e Complicado. assim, então, é complicado, porque assim, tem os direitos do consumidor, tudo, né? E há uma proteção para ambas as partes, né? Tanto para quem compra quanto para quem vende, para o agente que faz tudo isso, né? Então, acho que cada um no seu lugar, trabalhando bonitinho, todo mundo tem razão, não só o Essa consumidor questão do direito do consumidor, nem sempre ela anda em paralelo com o direito imobiliário. Tá? Existem leis próprias para alguns determinados empreendimentos, tipo incorporações imobiliárias, loteamentos, que nem sempre o que está no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, é o que a lei, né, autoriza, defende. Né? Então, se tiver uma lei própria para aquele assunto, a gente tem que usar a lei especial, né? Que no caso pode ser uma lei de incorporações imobiliárias, que dentro dela tem a questão de loteamento, né? Então, às vezes tem alguns pontos aí que não é exatamente como o Código de Defesa do Consumidor passa. Uau! E eu vou fazer uma pergunta, aquela pergunta, você é jovem, faz pouco tempo que você está no ramo imobiliário, Desde né? Pode 2017. 2017, 17. aqui travou. Então já É. tem um tempinho. E assim, você já percebeu, você encontrou assim muita falcatrua, tipo assim, você teve, eu sei que lidar, né, é uma forma meio delicada às vezes de você tratar esse assunto com, por exemplo, ou um pedido difícil do cliente, ou a gente encontra de tudo, eu acredito, tanto dificuldade, a sua dificuldade na questão de administrar uma imobiliária deve estar envolvendo tudo isso, né? Pessoas mal intencionadas. Você vende imóveis prontos ou você trabalha com o terreno? E quando eu estava falando das falcatruas, é assim, a pessoa chega para você e fala, eu tenho terreno para vender e você vai vender para mim, sabe aquilo? E às vezes não existe terreno nenhum. Então, É possível. todo o processo de compra e venda, ela precisa de uma análise prévia de um profissional, né, um advogado, que vai fazer alguns tipos de consultas para aquela pessoa que está vendendo, para saber se não ocorre contra essa pessoa alguns protestos, processos judiciais, processos trabalhistas que venham a trazer o patrimônio dele a zero. Porque se isso acontecer e a gente não fizer essa pesquisa prévia, pode acontecer de futuramente, né, quando for penhorado o bem e tudo mais, a venda ser dada como nula. E quando a venda é nula, não tem nada, pode passar 20 anos que ela é nula e não tem a prescrição, que a gente chama, né? Então é muito importante ter essa pesquisa prévia, principalmente quando se trata de compra à vista, né, que não envolve um banco, para não ter esses problemas futuros, né? Então, a due diligence que a gente fala, né, fazer essas consultas de certidões é muito importante. Certidões, matrícula, verificar se a pessoa que diz estar vendendo é de fato quem está registrado na matrícula, né? A gente tem uma máxima que só é dono quem registra. Então, você às vezes ter só um contrato de compra e venda é complicado. Nossa, nem me fala isso. Sim. Só é dono quem registra, socorro, né? Por aqui, não. Por favor. Espera um pouquinho. Aí. Tá bom. Eu tô ganhando de presente um lanchinho aqui. Que delícia! Você sabe. Obrigada, meu amor. Porque a gente chegou tarde da rua, aquilo tudo nem deu tempo de lanchar, enfim. Saco vazio não para inveja, Eu tô né? perguntando isso. Eu estou perguntando isso porque há muitas dificuldades, né? Quando você trabalha com o público, você recebe, eu acho que o público vem de todas as formas para você, né? Você recebe e outra, você tem que só depois da pesquisa que você vai saber se realmente você está lidando com um bom negócio, né? De ser feito, né? Porque para você também é um negócio primeiro, né? Antes de você vender para o cliente, você também está participando disso daí, é o seu nome em jogo, né? Sim, exatamente, né? A gente tem que fazer toda a pesquisa, porque se a gente fizer de qualquer forma, né, vai dar problemas futuros, porque nem todas as pessoas são o que aparentam ou demonstram ser.
Há pessoas de má índole, infelizmente, não é a maioria, graças a Deus, mas existem. Então a gente tem que estar sempre precavido. Até mesmo aquela pessoa que é tudo bonitinha, bem certinho, é sempre bom confirmar, né? Ver documentação, porque é uma forma de segurança para todas as partes, né? Tanto para quem vende, quanto para quem compra, e quanto para quem intermedia, né? Que pode vir a futuramente ser responsabilizado civilmente no processo de indenização, se restar provado que foi algum erro meu. Então a gente preza muito por isso para evitar esse tipo de problemas. E a gente, eu acho que uma das dificuldades que a gente encontra no mercado, a princípio é um pouco do medo, né, do que algumas pessoas já tiveram de experiências, né, às vezes, paguei tanto, a construtora sumiu, o corretor bloqueou, um monte de coisa, então às vezes as pessoas já chegam com algumas crenças que para você contornar aquilo, você tem que ser, né, bem detalhista, bem minucioso, e ainda assim pode gerar um pouco de desconforto e medo, né? Porque a pessoa tem uma determinada experiência. Então, ela sempre deixa aquilo ativo na cabeça dela, né? Para mudar essa crença, né, é complicado como qualquer outro tipo de crença que um ser humano tem, né? Mas a gente está aqui para poder dar essa tranquilidade, né? Então, qualquer um da Freedom vai poder passar isso de forma tranquila e ganhar a confiança da pessoa aí que a gente quer realmente o bem. Que legal, nossa, eu imagino a sensação de vocês todos os dias. Vocês tocam sininho quando fazem uma venda? Desculpa, eu não entendi. Apartamento nosso. Eu não entendi. Vocês tocam sininho quando fazem. Se tem um sininho? Nós aqui da Freedom, a Freedom adotamos uma outra forma, não só como venda, mas todas as notícias boas que acontecem, nós comemoramos gritando yes, yes várias vezes, né, para dar aquela energia e comemorar, né, as pequenas conquistas, como uma assinatura de um contrato, como uma aprovação, um cliente novo que chamou, né, eu acho que a gente começou a adotar isso há um tempinho e vem sendo muito bom, né, o pessoal da equipe vem gostando bastante, porque gera uma energia top, né. Yes, yes, yes. Sensacional, gente. Yes, yes, yes. É isso. Demonstra aí como é que é. É grito de guerra? A gente junta o ar e grita. Yes, 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 yes. E comemorar, né? Sensacional, muito bom. E você sabe que a gente percebe assim, que quando você entra num ambiente já proativo, né, que tem o interesse em fazer um bom negócio com o cliente, ok. Acho que todos têm o interesse de fazer, né? Mas quando você mostra uma equipe unida, engajada, né, e com o conhecimento técnico afinado, sabe? É mais gostoso, né? Acho que até para o cliente é muito bom. Com certeza. Para quem trabalha é sensacional. E a gente tem esse feedback, tanto de clientes quanto corretores, parceiros, que eles sentem um pouco uma energia diferente vindo de nós, né? Que o ambiente aqui é gostoso de trabalhar e é muito satisfatório ter um feedback desse, né? Porque às vezes as pessoas acham que o ramo imobiliário tem muita disputa, né, entre corretores. O nosso objetivo é ter parceiros. Juntos a gente vai sempre mais longe. Então a gente não gosta de ter briga, gosta de transparecer toda essa energia mesmo, porque é essencial. Acho que o relacionamento com as pessoas é essencial e precisa. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Valeu, Paulo. Ai, que lindo, é isso mesmo. A Lisboa, parabéns, Jean, você é fera. E eu queria muito perguntar, quero muito saber por que você escolheu, né, o ramo imobiliário para trabalhar, se especializar, tudo, né, assim que você se graduou. Você já tinha essa vontade há muito tempo? Você começou o direito, você já estava trabalhando com o ramo imobiliário? Não, eu fiz uma faculdade de Direito basicamente por 4 anos e meio dentro de uma empresa, né, na Fidelity, em auxiliar de almoxarifado, sempre estudando, mas sempre me dando bem com essa questão de direito civil que tem relação, né, obrigações, contratos, uma coisa meio que liga a outra. E no final eu precisava fazer um estágio, né, para poder concluir o curso.
consegui fazer um estágio, mas comecei a pensar, né, já no último ano, como que seria essa questão de venda de imóveis. Parecia um mercado legal, embora eu não conhecesse a fundo, né, eu não estava pesquisando nada a respeito assim. E foi algo que foi surgindo, né, finalizei a faculdade no final de 2016. Em abril de 2017, eu recebi foi encaminhado para mim que tinha uma vaga, né, disponível numa empresa, na primeira imobiliária que eu trabalhei, que inclusive quem me contratou foi hoje a minha sócia Juliane. Então foi ali que iniciou de fato, né, entrar na venda de imóveis e entender o processo. E estando no dia a dia, eu percebi o quanto de fato o direito poderia agregar, né, nos meus atendimentos, no profissional que eu poderia ser. Eu acredito que ter o conhecimento jurídico para um corretor é muito importante mesmo. E foi ali que começou, né, em 2017, abril, aprendendo do início algo totalmente novo, né, trabalhava uma parte administrativa, não tinha a questão de conversa ainda, né, tanto que eu participei da oratória nesse ano junto com o Mauro para poder desenvolver, né, um pouco melhor algumas técnicas de comunicação. E a vida é isso, né, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ficando bom, mais a gente aprende. E o que eu era lá, hoje eu sou, né, tenho um desenvolvimento muito bom e espero desenvolver ainda mais, né, ao longo dos anos aí. Sim. O seu time hoje está com quantas pessoas? De vendas de imóveis, somos 4. Eu não entendi. Travou bem na hora que você 4 pessoas que vendem imóveis, né? Um dos outros sócios, ele atua em outro segmento do mercado financeiro. Ah, sim. Então, a sua empresa, ela agrega não só a venda, toda aquela parte, né? Aquela parte burocrática de trâmites com os bancos, essas coisas assim. Eu não entendo nada desse assunto, eu sei que é muito complicado. Parece ser muito complicado. Nós atuamos com planejamento imobiliário. É complicado. É complicado. Eles sumiram. Ai, meu Deus. Cadê você, Jean? Travou aí? Travou. Ai, meu Deus. É a crise da meia hora. É sempre assim. Acontece sempre. Viu? Eu te perguntei se é mesmo complicado como parece, né? O trâmite com bancos, papelada, não sei o que lá. Quanto tempo leva para uma pessoa? Vamos fazer uma pergunta e faz de quanto eu quero comprar uma casa, né? O que é preciso? Uma pergunta bem prática, né? O que é preciso? Quanto tempo leva? E para eu continuar sonhando, né? Ou abraçar o meu sonho para ele deixar de ser sonho. O processo, ele é burocrático. A gente não pode dizer que não é, né? Mas a gente tenta desburocratizar para o cliente, transformar isso de forma mais fácil, né? Nos bastidores, as coisas aqui são correria e o que chega para o cliente é algo mais resumido, né? Resolvido, mastigado, porque esse é o nosso trabalho, né? Pois é. Planejar e prestar toda essa consultoria. Sim. É um processo burocrático, são detalhezinhos. Para quem faz há muito tempo, é um pouco menos complicado. Mas para quem está entrando, né, está um ano e meio, o mercado imobiliário ele é imenso. Ele tem muitas vertentes, muitos detalhezinhos que é importante, né, a gente saber. E nessa questão de tempo, varia muito como que vai funcionar o tempo para conseguir comprar algo ou não. Vai depender se é um apartamento que está na planta, né? Se ele já está assinando com o banco ou não. Se é um terreno em construção, que é hoje o nosso carro-chefe, que as pessoas amam, né? E foi essa vontade de poder fazer as casas, de fato, que veio a Freedom também. E esse processo é um pouquinho mais demorado, porque você tem que aprovar um projeto dentro de prefeitura, esse mesmo projeto tem que ser aprovado na instituição bancária que é a Caixa, e isso leva tempo, não é algo rápido, né? Levamos, digamos aí que de 3 a 4 meses para poder iniciar uma construção que seja feita de forma individual, tipo aquele único projeto que a gente está fazendo. Às vezes ganha tempo, mas a gente tem que trabalhar com prazo um pouco maior, porque quando a gente depende de terceiros, a gente não pode, né, tipo, trabalhar muito limitado os prazos.
Sim, quer dizer então que na sua empresa vocês trabalham desde a parte de aprovação você ajuda na aprovação de projetos até na venda, ok, do terreno e depois na hora da execução da obra também? Exatamente. É um casamento Nossa, isso é longo. É um relacionamento aí de Nossa, porque, meu Deus, é longo, muito longo. muita Então você coisa. tem muitos parceiros, E assim. nesse meio tempo são Você tem clientes muitos que vão parceiros. chegando, né? Novos clientes, então vai acumulando. É Sim, bastante coisa, né? Não posso dizer que é tudo fácil, tudo mil nossa. maravilhas, mas é muito satisfatório, né? Vale muito a pena as dores de cabeça que tem. Deve... Por enquanto não tem nenhum cabelo branco, então tá tranquilo. Se tiver, tá Eu escondidinho. acho que você não vai ficar sem cabelo, viu? Mas, assim, eu entendi, pelo que eu entendi, o forte de você seria trabalhar com os empreendimentos, por exemplo, loteamentos. Então, é esse mais o forte de vocês ou não? Nós atuamos, aí vai depender muito do planejamento do cliente, né? O freedom é liberdade. Então é o que ontem até o Wesley fez uma apresentação e você Sim. perdeu, porque foi incrível, mas a gente soube, seja livre para realizar, né? Então, em alguns casos, já compensa pegar um loteamento que já está liberado para construir e com isso já financiar a construção de imediato. Em outros casos, vai compensar fazer o quê? Aplicar o dinheiro no loteamento que está em infraestrutura, né? E vai depender da necessidade e, né, da solução que a gente precisa trazer para o nosso cliente. E talvez ele esperar 6 meses, um ano, para depois financiar a construção. Depende muito do quanto ele quer gastar, qual que é o planejamento. Tipo, ele quer uma casa para daqui a um ano, ou ele ou ela está com pouca pressa, pode ser daqui a um ano e meio, dois. Né? Então, a Ângela, por exemplo, que eu vou te comentar, ela foi uma cliente que ela optou nesse sentido. Pegou um terreno que estava em fase final de infraestrutura, foi pagando e, posteriormente, nós fizemos a questão do financiamento da construção. Né? Sempre tudo bem detalhadinho aí, para que seja um processo, embora longo, seja o menos complicado possível. Mas o nosso foco é ajudar pessoas. Eu imagino, você por acaso sonha em chegar numa Camargo Correia, por exemplo? Camargo Correia. Tem outro nome. Olha, a gente tem, não. o nosso objetivo é ser a maior imobiliária referência, de Salto, depois da região, da capital, né? A gente tem que sempre atingir, almejar lá em cima, né? Porque a gente crescendo, a gente vai realizar mais sonhos, e não só isso, como ajudar as pessoas a realizarem os sonhos, tipo os próprios corretores, né? Eles ajudam as pessoas e ajudam eles mesmos, né? Com os objetivos pessoais. Então, todo mundo ganhando, e isso que é uma energia que vai gerando, eu acredito que vai levar a gente muito adiante, aí, sempre seguindo esses princípios aí da transparência. Assim será. Sim. Eu perguntei isso porque, assim, me parece que o seu envolvimento, como ele é muito grande com o cliente, desde a compra do terreno até a execução, né? Então, você tem, olha, acabou de entrar uma amiga minha arquiteta. Você tem arquitetos trabalhando com vocês? A equipe de vocês é formada, ou você lá, porque tem uma coisa muito bacana que eu acompanhei, que você disse assim, ou foi a Ju que falou, né? Nós optamos por não trabalhar com locação. O nosso forte é fazer com que a pessoa seja dona da sua casa própria, que ela tenha a sua casa própria, não que ela seja dependente de uma locação, né? E é isso que eu achei muito bacana, porque realmente você economiza um tempo na vida da pessoa, a não ser que ela goste de morar cada tempo num canto. Sim. Mas eu acho que todo mundo gosta de ter o seu cantinho. Com certeza. Olha, tem pessoas que acabam trabalhando de uma forma que não fica muito numa cidade, por exemplo. Então, às vezes, para essa pessoa comprar um imóvel, talvez não seja tão viável, né? Vamos supor que ela tem um emprego que a cada 3, 6 meses ela seja transferida. Então, talvez para essa pessoa valha a pena a locação, né? Então, hoje a gente não engloba isso porque o nosso foco é a venda de fato, né? Tirar a pessoa aí do aluguel, ou se a pessoa já tiver um imóvel, fazer um novo investimento com retorno e rentabilidade, né? Não é uma coisa duramente a gente
descarta, tá? Não é tipo, não trabalho com essa, eu não gosto. Porque não temos o foco é venda. Mas conforme vai desenvolvendo, a empresa vai ganhando braços, né? E vai poder cada vez mais abranger o mercado imobiliário, que é imenso. Sim, qual que é a diferença? Até agora, uma pergunta que eu quero entender, é uma parte que eu quero entender. Você não é uma incorporadora, né? Não é uma incorporadora. Você faz o trabalho que é o trabalho da incorporadora, né? Que é a parte seguinte, que é negociar os lotes que são feitos, beneficiados, né? Com toda aquela estrutura de água, luz, né? E incorporar, você sabe aquilo de fazer, pegar aquela área enorme, partir e fazer os lotes. Você faz isso? Teria vontade Ainda de fazer não, isso? mas é o meu próximo passo que eu Ainda vou não. dar, né? Já estou me especializando, buscando questões diárias para começar a entrar nessa questão, né? Porque eu acredito que para você fazer negociações assim de valores ainda maiores, né? Imagina uma área de 5, 10, 15, 100 mil metros quadrados, a pessoa para confiar, né, em você e poder negociar, ela precisa saber sua índole, né? O que você já fez no passado. E é por isso que a gente tenta não, a gente dá todo esse amor para os nossos clientes, né, para que a gente possa ter aí uma referência, né, quando eles pesquisarem quem é Freedom, quem é Jean, quem é Ju, Wesley, Matheus, né, eles vejam que de fato são Exatamente. pessoas idôneas que sempre trabalham com transparência e honestidade, né, e é assim que a gente vai desenvolvendo, né, eu acredito que é um mercado que não é você só entrar que vai dar certo. Você precisa confiar, né, no seu trabalho. E aí é degrauzinho por degrauzinho. Né? A gente participa de vendas de empreendimentos que são uma incorporação imobiliária, mas ainda não incorporamos, não procuramos, ainda não conseguimos encontrar um lote para desenvolver o empreendimento ali. Mas já está na meta. Se Deus quiser, ainda esse ano alguma coisa possa É. sair. Ai, que legal, gente. Olha, coisa linda de se ouvir. Eu concordo plenamente. E outra coisa, você tem inspirado muitos jovens, né? A tua equipe, ela é bem, eu vejo que eles têm em você uma referência, como você falou, entre si para os outros, mas eles veem em você uma pessoa a quem eles, é um modelo deles, assim, vamos dizer, né? É lógico que a gente pode. Eu estou rindo porque a gente também tem aquela parte da descontração, né, gente? Com E certeza. amigos, os colegas de trabalho acabam se tornando amigos também, né? Mas eu quero saber se você se inspirou em alguém, de repente, sabe, para seguir essa carreira. Ou a carreira aconteceu para você, o chefinho é sensacional. Ai, meu Deus. Ou a carreira aconteceu, ela aconteceu para você assim automático. Como foi? Aconteceu, né, igual, tipo, surgiu a oportunidade, fui conversar com a Juliane, e quando você entra ali no mercado, você começa a ter algumas pessoas como referência, né? Eu tiro um pouquinho de aprendizado da forma que a Juliane atendia, ela estava nova no mercado, mas sempre você tem como aprender com alguém. Os diretores da empresa, cada uma era de uma forma de atender, digamos assim, um pouco mais racional, o outro mais emocional. Eu acredito que a gente pode aprender com sempre as duas partes, né, nesse caso, para que assim a gente vá moldando o nosso próprio estilo de atendimento. Né? Eu acho que uma pessoa não acaba sendo igual a outra, sempre tem algum detalhezinho. Um é mais técnico, né? Eu sou um pouco mais técnico, a Ju é um pouco mais emocional, sabe? O Matheus, o Wesley, né, também é uma pessoa bem técnica, o Matheus, eu sigo ele de uma forma bem emocional também. Então, cada um vai montando alguma coisinha, só que eles se espelham em mim, se espelham na Ju, eu aprendo com eles, acho que a gente vai sempre nessa troca de conhecimento, né? Então, às vezes, por exemplo, o Matheus veio de uma determinada área de vendas, né? Então, ele tem um ponto ali, uma técnica de venda que a gente pode adaptar e moldar, né, para o ramo imobiliário, né? E eu acho que a vida é assim, né? Às vezes até um filme, vamos dizer assim, por mais fictício que seja, pode te ensinar, né? Algum tipo de técnica, alguma coisa que seja legal para aplicar. E foi bom você ter falado isso, porque esses dias atrás eu comentei até no canal assim que a gente ia tratar sobre séries que traziam temas relevantes e que tocava na nossa realidade, né? Por exemplo, na minha,
enquanto dona de casa, enquanto pedagoga, etc. e tal. E isso também tocasse, por exemplo, na sua realidade. Você tem algum filme, alguma série que você tenha, que possa dizer que tenha alguma coisa semelhante, que você se inspira? Olha, a princípio na minha cabeça eu não me recordo, né? Às vezes tem tipo o Lobo de Wall Street, tem algumas técnicas pequenas ali, até a história do McDonald's, né? Algumas coisas, às vezes, tipo, alguns erros que você vê no filme que a pessoa pode ter cometido, que você traz, quanto a questão do McDonald's, foram fazer as divisões, os pagamentos, não estava em contrato, e aí que a gente já vê o quanto é importante cláusulas contratuais do que você está compactuando ali com as pessoas, né? Às vezes o que está falado, se não tiver escrito, judicialmente vai ser executado porque está no contrato, né? Então, muitas coisas que a gente vai aprendendo para sempre entrar no contrato, a gente faz essa questão de elaboração de contrato também. É muito importante aí de caso a caso ir moldando, né? Eu acredito que antes o mercado era algo muito padrão, muito padronizado, e agora a gente tem isso daí de pegar um modelo de contrato e ir colocando o que as partes acordaram, né? Porque o que está acordado entre os dois, sem nenhum tipo de coação, algo do tipo, é válido, desde que não fira a lei, não seja ilegal, é válido. Então é importante aí com a experiência da vida, né? Você poder fazer algumas sugestões, às vezes é segurança para um, segurança para o outro, né? O contrato é bem disso, resguardar as partes. Sim, sim. E pensar que antigamente, né? Lá nos tempos, acho que vamos por 1960, 70, acho que também ainda, mas os acordos ainda eram feitos assim, não existia, né, contratos, era muita coisa na palavra, né? É complicado. Nossa, hoje não dá mais para fazer assim. Até por uma questão de facilitar as coisas, né? Porque é quase certo que no passado havia também as dificuldades, as pessoas encontravam dificuldades, né? E às vezes, de repente, sei lá, não tinha como pagar, honrar o compromisso, né? E aí aquilo se perdia, porque não tinha como ir atrás, não tinha como cobrar, não tinha documento, né, que comprovava aquilo que a pessoa acordou. Então, eu acho que o progresso, essas partes, mesmo que tenha burocratizado, né? Dá uma certa morosidade maior no processo, né? Mas você está calçado de todos os cuidados, né? É bacana, apesar disso, não é isso? Essa parte, eu achei muito interessante essa parte do direito imobiliário. Eu não sabia nem assim que existia essa especialidade. É importante, é muito importante. Essa questão de direitos para, igual eu falei, resguardar partes, né? E eu acredito que tipo, perder dinheiro, seja o primeiro imóvel, seja um investimento, nunca é bom para ninguém, né? Quem gosta de perder dinheiro? Então, por isso a gente tem que fazer tudo bem detalhadinho, aí, para tanto quem está aplicando o dinheiro ali está resguardado, a outra parte que está recebendo também não sumir com o dinheiro, né? Então, a gente tem que dar uma coisa amarrada com a outra aí, para, pelo menos, se alguma das partes for de má índole, a gente tem um contrato válido que seja, né, útil para já entrar com o processo de execução, que tende a ser muito mais rápido que um processo de conhecimento, tudo no início do processo, acaba daí sendo bem complicado. Sim. Deixa eu te perguntar, qual foi o cliente mais jovem que comprou uma casa ou um terreno com você? Olha, teve muitos clientes aí que com 18, 19 anos conseguiram, né? Já surgiram clientes que quiseram emancipar para fazer compra, né? Embora seja um processo um pouquinho mais burocrático, essa questão de emancipação, né? Porque legalmente ainda mesmo que foi emancipado, para alguns atos ele não poderia fazer a compra, né? Então a Caixa, por exemplo, ela exige toda uma documentação ali complementar para que seja feito esse financiamento. Mas recentemente teve um cliente que ele era de 2000, que comprou com a gente, e isso é bem legal, né? Pessoas jovens já indo, comprando casa, comprando apartamento, né? Entendendo que esse investimento vai lhe dar um retorno muito grande, né? Como já tivemos clientes aí de 50, 60 anos também realizando sonhos, né? Eu acho que não tem tempo limite, né? Toda hora é hora de realizar.
Então a gente Sim, preza com muito por isso, né? Tem certeza. as pessoas novas, tem as pessoas que já estão há um tempo aí tentando. O importante é não desistir de nenhuma, sempre dar toda a atenção e ajudar ele e ela, de fato, no planejamento, né? Do como conseguir, né? Algo tão grande assim. Sim. E vocês têm na sua. Deixa eu ver porque está. Peraí, só um minutinho. Na sua empresa, você tem você dá toda a assessoria, então, para a pessoa. Ela chega com o desejo, de repente ela nem tem, ela não sabe aonde vai comprar, e vocês orientam onde poderia ser o melhor local para elas, o mais adequado, ajuda ela a resolver qual que é o melhor local, porque vocês devem ter uma grande quantidade de imóveis disponíveis, um exemplo, né? Eu não Uhum. estou, por exemplo, vários loteamentos. E aí vocês ajudam eles a decidirem qual é o melhor Com certeza. Tem gente que para mais ou chega, menos por assim. exemplo, com o objetivo, fala, eu quero casa. Não abro mão disso. Mesmo mostrando as oportunidades, o que caberia no bolso, que às vezes o apartamento é mais facilitado, a pessoa fala, ó, de fato eu quero a casa. E não é porque ela não consegue naquele momento que ela não vai conseguir. Teve clientes aí que compraram comigo depois de 2 anos e meio, né, que foi um tempo aí acompanhando, ajudando, tirando dúvidas para que de fato ele conseguisse realizar o que de fato eles querem, né? É que tem gente que quer algo, mas a necessidade faz ter alguns outros caminhos alternativos. Às vezes um apartamento que já esteja pronto, ela abre a mão da casa dela futura para optar pelo apartamento, às vezes deixar o aluguel, sair da casa da mãe, da sogra, etc. Mas ela sabe que ela está investindo, ela não está perdendo dinheiro, né? Daqui a um tempo esse apartamento, esse terreno vai valorizar, ela pode usar como moeda de troca, né? Uma permuta para um outro bem, deixar alocado e ter uma renda fixa ali, né? Então as pessoas às vezes conseguem entender isso e devido à necessidade dão esse passo. E outras a gente quer que não abre mão e não tem essa necessidade de ter que ser de imediato, a gente vai planejando para que no longo prazo ela consiga aí da forma que ela tanto almeja. A gente acha bem legal isso, que as pessoas perguntam muito, elas percebem que a gente não é aquele tipo de gente que fica em cima, e aí tem que comprar, comprar, e não é assim, tem que ser o que você se sente bem, né? Você tem que se sentir livre para realizar de fato. Tem que ter freedom, Tem que ser né? Por freedom, exemplo, né? vocês ajudam a pessoa, sim. Na cidade de Itu, eu não conheço, tem pouquíssimos prédios na cidade, né? Mas você trabalha só na região de Itu ou você trabalha a uma área onde vocês atuam? Desculpa, eu não entendi a pergunta, Janete. A tua área de atuação é só Itu ou é a região do seu entorno? Porto Feliz, Sorocaba? Vocês vão até onde? A Freedom é Só localizada na perguntando cidade essa de parte. Salto, tá? O Ah, escritório em é em Salto. Salto. Eu e o Matheus moramos em Itu, Ah, então a gente tem bastante conhecimento da cidade. Juliane, Wesley e Guilherme, né, são de Salto. E a gente atende também em Indaiatuba. Então são as 3 cidades foco que a gente trabalha. Salto e Itu a gente conhece muito, é o mais próximo ali. Em Indaiatuba a gente também tem conhecimento, tem clientes, mas o maior foco são Itu e Salto, com Indaiatuba também ajudando ali, que está bem pertinho, né? Futuramente a gente pode estender para ai, Sorocaba, Porto, mas o foco a princípio é nessas 3 cidades. entendi. É muito grudadinho, né? Salto já praticamente encostou em Itu, que já encostou em Indaiatuba. Aliás, Salto está encostado em Indaiatuba. O limite é Salto em Indaiatuba, né? É Itu, Salto, Indaiatuba. Os Isso. limites. E Salto está no Eu meio acho de que 2 cidades super valorizadas, né? Itu é caríssimo, Indaiatuba ainda mais, né? E Salto fica nesse meio termo, desenvolvendo aí de uma forma incrível, muitas coisas saindo, né? Então tem muita gente optando em vir para Salto, que estão vendo esse crescimento que a cidade está tendo, né? E decidindo investir. Porque às vezes tem região de Salto, né, que é mais próximo em determinadas regiões de Indaiatuba do que de alguns próprios bairros de Indaiatuba, né? Por ter semáforo, passar por dentro da cidade,
Às vezes fica a mesma coisa com uma diferença de preço aí de 20, 40 mil reais de diferença. Nossa, que é bem, uma grande diferença, né? Você sabe que toda a minha família, o meu pai é assim, o meu avô nasceu em Indaiatuba, meu pai nasceu em Salto. Toda a minha família, pelo meu pai, né, por parte de pai, mora em Salto. Todas, por parte de pai, é uma gracinha, muito. E eu visito a cidade, assim, eu morava no Guarujá, e eu visitava a cidade de Salto, assim, bastante vezes, por causa dos meus avós, né? Os parentes mesmo, que moravam na cidade de Salto. É legal. Mas Itu eu vim conhecer mesmo foi há uns 20 anos atrás, quando eu vim morar em Cabreúva. Nunca tinha ido a Itu nem a Indaiatuba, né? Cidades muito lindas mesmo. E elas estão Maravilhosa. crescendo muito, super, assim. Eu quero perguntar ainda sobre a sua atuação. Deixa eu ver se eu perguntei todas as que eu tinha. Eu queria, na verdade, assim, essa eu vou deixar para perguntar no final, que é a sensação de. Porque aí você vai deixar uma frase para gente, né? Que é como você se sente realizando os sonhos, né? Isso, pense para falar no final. Pense para falar no final. Porque eu queria que você fizesse para a gente, né? Eu acho que tem pessoas que devem estar. Vem para Itu, ó, estão falando. Opa, Vem amanhã para tô aí, Itu, tá firme. vendo? Ó, é, com certeza, gente. Aí eu vou falar, vem para Cabreúva. Gente, a cidade de Cabreúva entrou no mapa recentemente, né? Você Eu tenho um soube. cliente Que daí. ela é tão... Tem, um pouquinho em cada Ai, gente, lugar. muito bom. Ela é uma cidade pequena, assim, muito promissora também, tem muito trabalho, tudo, muita gente trabalhando, mas ela tem, assim, bastante para crescer, ela tem muito para crescer Eu ainda. acredito nisso também. Eu queria, sim, eu queria perguntar para você a respeito é, se houve muita mudança, né, durante agora a época da pandemia, é, as adaptações que teve para a aquisição de imóveis, teve alguma melhoria depois desse período, né? Porque alguma coisa que mudou de antes para agora na questão da aquisição dos imóveis? Aconteceu alguma coisa Nesse período de significativa, pandemia, assim, por exemplo? aconteceram diversas coisas, né? O material de construção está numa instabilidade muito grande, tá? Um dos índices que mostram isso é o índice de INCC, né? E ali a gente consegue ver que nos últimos meses ele está num aumento grande, que ele reflete o aumento de materiais de construção, aumento de mão de obra, só que nem por isso as pessoas deixaram de querer investir. Pelo contrário, a demanda aumentou muito, né? A pandemia trouxe a desnecessidade, né, de estar no escritório, né, principalmente nas empresas grandes da capital, e isso tem aumentado muito a procura pelo interior. É uma cidade um pouco mais tranquila, tudo mais rápido, tem o home office, né? Então, isso tem feito que mesmo com os aumentos de materiais, mão de obra, a demanda por financiamento bancário, compra, né, tá muito grande, né, principalmente dessas pessoas saindo da capital e buscando um pouquinho da paz do interior, né. Coisa que você faz em 10, 15, 20 minutos, você vai para qualquer lugar da cidade. Já em São Paulo, é complicado, né, tudo isso. Nem me fale, sim, sim. Isso a gente percebeu. Eu percebi esse movimento, porque da migração do pessoal da capital para o interior, eu percebi, sabia? Eu cheguei a notar isso. Inclusive, aqui próximo da gente tem um empreendimento, né, de um lançamento, não é um lançamento mais, porque ele já está com bastante lotes vendidos. Mas, assim, o preço valia X no começo da pandemia, né? E hoje ele está valendo 2x. Exatamente, o aumento foi muito significativo, principalmente teve a refletir bem, sabe, está na planta. E se bem que até o imóvel pronto, ele teve valorização, tudo valorizou, né? Um veículo usado, por exemplo, que custava X, hoje também está Sim, mais caro.
né? Então a pandemia veio, devido à demanda ter aumentado muito, é que lá, tem demanda, aumenta preços, né? Então essa pandemia teve pontos positivos e negativos. É um ponto, mas as coisas é automático, né? Mas na questão da aquisição dos imóveis, digamos, eu quero comprar uma casa já pronta, né? A, a, as exigências aumentaram, foi flexibilizado, melhorou alguma coisa no sentido de facilitar a compra? Você sentiu alguma coisa nesse sentido, além da questão da hipervalorização, né, que acabou acontecendo, mas até aquele projeto que chamava-se antigamente Minha Casa Minha Vida, parece que mudou de nome. É Isso. isso? A mudança do programa não se deu devido à pandemia, se deu a mudança de governo, né, que teve, e aí acabou Ah, mudando também o nome do projeto para uma coisa não remeter à outra, né, porque é uma linha, né, de política, agora mudou para outra, então fizeram essa reformulação, mudaram algumas condições, algumas coisas ali, mas nada muito grande. A questão das exigências que você falou, eu não entendi exatamente. Você fala exigência do comprador ou exigência do banco para financiar? do banco, né? Por exemplo, vamos colocar aí há 10 anos atrás, né? Para você adquirir um imóvel. Olha, estou te elogiando, um dos melhores corretores que já conheci e tive o prazer de Mas é trabalhar. maravilhoso, trabalhamos juntos em Obrigada. Botucatu. Muito bom. Então, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, para a pessoa poder comprar pelo Minha Casa Minha Vida, bastava ele ter 3 anos de fundo de garantia acumulado, não importava a quantia. É, bastava ter os 3 anos de registro em carteira, por exemplo, né? Tanto que foi assim que o meu filho adquiriu o primeiro apartamento dele, com 19 anos de idade, era criança já. Parabéns! E aí, é, e hoje, como é que está isso? Para esse novo programa, né, que mudou de nome, como que chama mesmo? Não é Casa mais Verde e Minha Casa Minha Amarela. Vida, é como? Casa Verde e Amarela? Casa Verde e Amarela, isso mesmo. Ah, tá. E para essa modalidade de compra, né, usando essa modalidade de financiamento, que é o financiamento, né? As exigências, elas diminuíram, é isso que eu perguntei. Elas foram flexibilizadas, ainda continua da mesma forma? A De questão dos 3 anos três de registro. É anos, só uma questão. essa tipo de condição é uma condição de utilização do fundo de garantia. Hoje ela ainda permanece, é necessário no mínimo Sim. 36 meses, né, de contribuição para que você possa utilizar esse fundo de garantia e até ter direito a um redutor de 0,5% na taxa de juros do financiamento. As demais exigências, a tendência é que com o tempo algumas coisas deixem de ser tão flexíveis, né, como algumas formas de comprovação de renda, né? Que às vezes, por exemplo, tinha gente que pagava aquela guia da Previdência Social, aquele carnezinho laranjinha, pagava uma, era suficiente para Ah, complementar a renda. Hoje ela já não é aceita da mesma forma, né? Então eu acredito que com o tempo o banco também vem aprendendo a lidar com algumas coisinhas. Né? Ele vem notando que, por exemplo, essas rendas informais, que é com guia do carnê do INSS, sim. movimentações bancárias, elas tendem a gerar uma inadimplência muito maior. Porque quando é muito flexível, Sim. sempre vai ter aquele corretor, né, aquela pessoa que quer dar um jeitinho brasileiro, quer falar que é X renda para ficar com uma parcela de entrada baixa, quando na verdade não é a renda de fato que a pessoa tem. E isso vai impactar, porque às vezes ele não considerou uma taxa de condomínios com um apartamento, não considerou os custos de energia, água, contas, e aí começa a gerar inadimplência. Né? Então, essa questão da renda informal vai ser um pouco mais complicado de comprovar, mas se a pessoa de fato tem a renda, a gente ajuda ela nessa comprovação, de maneira que a renda informal deixe de ser informal e passe a ser uma comprovação formal pelo imposto de renda. Ah, sim. Então, então a chance ainda existe e a possibilidade continua existindo. Não, a pessoa, porque hoje há muita.
a economia informal ela tende a crescer, Exato. inclusive, Então né? tem que Por ter causa meios para poder justamente atender de esse público, né? algum. É. Ai, olha, eu gostei muito de ter conversado com você. Eu quero estar agradecendo Alguém tem também. alguma pergunta? Foi assim muito informativo, muito didático também. A gente tem, porque assim, essa história da aquisição da casa própria, agora eu vou contar a minha passagem bem Por rapidamente. favor. A gente ficou, eu vou contar enquanto isso você vai pensar na frase. Eu quero que você me deixe uma frase para eu pôr aqui no final da minha apresentação, que é qual que é o sentimento da pessoa, o seu sentimento, né? Enquanto uma pessoa que está à frente daquele um veículo, né? Para realizar sonhos, sabe? Porque eu acho que assim, quando chega um casalzinho para você, né? Vamos dizer assim, ai, Jean, a gente gostaria tanto, tal, tal, tal. E aí você encaminha tudo e vai levando e a coisa acontece. Qual é a sensação? Isso tem que ter uma. Com certeza você tem uma grande sensação. São É isso que eu vários. quero saber, mas você vai falar já já. Espera aí. Porque assim, mais ou menos em 1990, 95, quando a gente fez a nossa primeira casa, né? Assim, naquela época a gente também adquiriu um lote, separou bonitinho, esperou anos para a construção, ok, construímos o lote, tudo, e construímos a casa, uma casa que ela foi a nossa primeira casa, tudo. Mas como eu te falei, a gente gosta de construir, né? O que a gente fez? Construiu outra casa. Vendeu aquela casa para construir outra casa, né? E é tão engraçado porque, assim, quando estávamos com a nossa casa quase pronta lá no Guarujá, né? Ela estava tomando já a forma dela. E sabe quando você fala assim, gente, a casa que a gente está construindo, eu amo, gosto muito dela. Mas sabe quando você fala, não era aqui que eu queria que ela tivesse? Acontece isso. Isso Acontece. acontece. Você está fazendo a casa dos sonhos no lugar que você não queria. Mas tudo, eu acho que nada a gente pode desconsiderar. E nada também é por acaso, né? E aí, nesse momento, passou um tempo. Eu lembro que eu fiquei bastante chateada uma época, porque a nossa casa, lá naquela cidade que tem aquilo, né? De pode encostar de um lado do muro, a casa, Certo. tudo. Os recursos, E a né? gente ficou muito chateada. Exatamente. Ela não, ela poderia encostar um lado da casa, mas na verdade a nossa casa ela não encostava canto nenhum. A gente não fez encostado, foi toda recuada, né? E quando a gente viu a casa ficando pronta, nosso vizinho veio e construiu uma casa gigante assim, do lado. Tampou, tampou toda a minha claridade de cozinha. A minha cozinha ficou uma escuridão, porque eu já tinha colocado no chão um piso xadrez, preto e branco. Então ela já era um pouco escura, né, a cozinha. E, olha, eu só sei, para resumir, né, naquele tempo eu lembro que eu falei assim, gente, não, ai, eu queria, eu sei que um dia eu vou morar num lugar que eu vou ter uma casa. Aí eu idealizei a minha casa. Eu idealizei a minha casa. Ela vai estar num lugar que não vai ter nenhum vizinho na frente, tampando meu horizonte. Sabe quando você fecha o olho e vê? Foi Sei. incrível, né? E hoje eu posso falar que se cumpriu. Hoje nós moramos num lugar Que bom. onde até essa construção que a gente está que a gente está assistindo aqui, que está se levantando tudo, eu acho que vai ter 3 andares na construção, mas não vai tampar minha vista da Serra do Horizonte, Não vai ter sabe? Então, vista assim, livre ainda. é, então, assim, o sonho, ele se materializa, sabe? E eu acho que tudo que está envolvido é isso, a vontade de quem quer, né? Acreditar que ela é capaz, ela é merecedora de ter. Muita gente não acredita ser merecedora de, né? Exatamente. De ter uma casa de sonho, né?
E eu acho que você trabalha isso nos seus clientes, o merecimento. Não entendi, Você desculpa. chega a falar algo para isso? Você chega a comentar com seus clientes a parte do merecimento, por exemplo, o cliente chega e fala, mas isso aqui não é para mim. Aí você, não, isso aqui não é para mim, essa casa aqui não. Esse terreno não é para mim. Você já ouviu isso? Acontece, é muita pessoa acha que não é digna de ter aquilo, ou que não consegue, porque às vezes já teve uma experiência que a pessoa simplesmente falou, não, você não consegue, né? E não deu ali o suporte, a solução para que ela conseguisse que isso se tornasse real. É um dos nossos primeiros clientes aí de construção, né? Que foi da Juliane, no caso. Ela teve esse tipo de experiência, né? Ela chegou falando que não conseguiria, né? Que outras imobiliárias, outras construtoras diriam que ela precisaria ter X guardado, quando a gente mostrou para ela que não era bem aquilo, né? Não é assim que funciona. A gente deu as soluções para que ela conseguisse o que ela quer, né? E colocar isso na cabeça que a gente é merecedor de tudo, né? Tudo que a gente quer, a gente é merecedor. Só que a gente tem que agir para isso, né? Ter as atitudes necessárias para conseguir o que você quer. Não vai achar que tudo vai cair do céu. Aí já não vai dar. Mas precisa de luta, precisa de algumas restrições aqui e ali, né? Que eu acho que todos são merecedores. Olha que sensacional. É o que eu acho também. Eu acho que muitas vezes esse exercício bem feito, o resultado aparece, né? Você buscando com vontade, com certeza você consegue. Eu acredito muito nisso, hein? Acredito mesmo. E toda vez que eu me deparo olhando aqui para o horizonte, porque a nossa casa, a vista dela numa reta assim, eu vejo o topo da Serra do Japi. Eu acho que numa coisa de, eu acho que 8, 10 quilômetros, é perto, sabe? É bem perto. E é muito gostoso, tá? É uma realização sem preço. Parabéns por conseguir aquelas sonhos, né? Que você tanto almejou. Peça será atendido, como diz a Juliane, né? Pois é, mas não quer dizer que eu nunca venha precisar da Freedom, né? Certeza. Então, Jean, agora, para eu não te ocupar mais você já, eu acho que ninguém, alguém tem alguma pergunta que queira fazer para o Jean, aproveita esse momento, né? Mas, como você resumiria, né, numa frase, esse ramo que você escolheu para trabalhar, que você vê, né, os sonhos se realizando e a satisfação das pessoas, qual que é o teu sentimento? Não tem um sentimento que não seja a gratidão, né? Porque é algo que a pessoa te deixou realizar um sonho, né? Tem um estudo que 90% dos brasileiros vão comprar a casa uma única vez, né? E a Freedom, né? Eu, nesse caso, ou os corretores, foi escolhido para essa realização. E a partir do momento, né, que a gente consegue, e sendo aquela pessoa, dos tipos de pessoas que estão fora dos 90%, eu acredito que ela vai voltar pela forma que ela foi de ser humano, né? De sentir o que de fato a pessoa quer, né? Tirar inspirações das histórias que nossos clientes trazem até nós, né? Para que a gente possa sempre ir evoluindo. É muito gratificante mesmo, poder dormir, deitar no travesseiro e falar, putz, hoje eu realizei um sonho, né? Um casal novo, um casal um pouco mais idoso, que está há muitos anos tentando, né? Não tem fronteiras. O realizar o sonho é algo que é sensacional. Vamos dizer aí uma pessoa que trabalha com estética e ela atende uma pessoa que quer tirar manchinhas do rosto e ela consegue realizar aquilo, né? A satisfação é tão grande quanto, porque você conseguiu atender uma necessidade, né, daquela pessoa, então o sentimento que sente é gratidão total mesmo. Você está de parabéns, né? Com certeza você está de parabéns. E eu faço voto de que todo esse dinamismo, né? E essa vontade que você tem, que você demonstra, que ela se perpetue por todo o tempo que você tiver nessa carreira, que eu tenho certeza que vai longe, porque Eu acredito nisso. você tem a garra, né? Você tem, eu acho os pré-requisitos necessários para você poder, inclusive, uma equipe boa, né? As pessoas que estão à minha volta é o que vai fazer isso tornar mais realidade ainda, né?
Então, é igual eu sempre falo, sozinho não dá, tem que ser acompanhado, né? Tem uma frase que eu aprendi numa outra imobiliária que era: se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Né? Então, eu quero chegar lá na Ai, frente e todas as essa pessoas frase é comigo. maravilhosa. Ela é maravilhosa, essa frase. E acho que ela resume bem a sua atividade, né? Que você, junto com uma turma super afinada, com certeza vocês vão longe. Eu só posso agradecer, tá? Pela Eu que colaboração, agradeço a por você ter oportunidade. deixado. Sim, e assim, e eu gostaria também de deixar claro para as pessoas, né, que a minha satisfação, né, nesse momento é ter podido trazer, né, o Jean para conversar conosco e falar desse universo, porque há um tempo já que eu estava buscando alguém para vir contar para a gente como está funcionando essa dinâmica. E eu não tinha conseguido, e você veja, eu conheci não um, mas cinco, sei lá quantos, Peça né? ser Uma atendida, né, equipe muito gente? Você bacana. tanto querido. Então, Fico feliz por poder muito ajudar nessa bom, muito parte. Espero que obrigada. tenha tirado um pouquinho, ter agregado um pouco para as pessoas que nos acompanharam, que ainda vão ver, né, se quando ficar gravado. E espero que tenha sido útil de alguma maneira. Com certeza foi. A gente, o tempo é curto, a gente fala, a gente usa uma fatia de um tempo que você disponibiliza mesmo para a gente, por isso que eu agradeço, tá bom? Mas o que você falou com certeza só veio enriquecer. Que Ah, bom. obrigada, tá bom? Tá bom, eu agradeço, Elizabeth. É, fica e uma boa noite para você, Amém. boa Boa noite a noite. todos, bom descanso, gratidão por essa generosidade, né, que toda pessoa que vem aqui e deixa um pouco da sua colaboração, né, metade, um décimo do seu conhecimento, está sendo generoso com todas as pessoas que estão aí do outro lado assistindo. Obrigada, Poliana, viu? Que É bom, a obrigada princesa essa mesmo. daí. Oh, obrigada. Aí a gente sempre faz um coraçãozinho assim, porque olha, Freedom fala de liberdade, né? Mas amor e liberdade é tudo, né, gente? Ó, e aí a gente printa depois. Um prazer Muito muito grande obrigado. ter O prazer vocês foi aqui, meu. viu? Fica com Deus. Isso. E numa outra oportunidade, quem sabe, a gente pode voltar falando, quem sabe, de um Opa. lançamento, alguma coisa já da sua nova fase, né, dentro do negócio, quem sabe, Com não é? certeza, estamos trabalhando para isso. Agradeço a todos que É, acompanharam é nós isso. aqui. Só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade, viu, Janete? Tá joia, querido. Uma boa noite, então. Fica com Boa noite, Deus. amém. Aos beijo. E aos que nos acompanharam também, um beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. E como sempre, é muito prazer. E amanhã tem mais, hein, gente? A minha gratidão. Até amanhã com a Ju, gente, no mesmo horário. E venham nos prestigiar também, que amanhã a Ju vai contar o lado feminino da coisa, né? Como que funciona. Eu indico, É hein? isso. Juliane é sensacional. É a pessoa que nos estimula a É, ser melhor espiritualmente também. É sensacional essa mulher. sim. Olha, isso é muito bom. Que bom que você gostou, Camille. Um beijo em todos, viu, gente? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, Tchau, Jean. tchau, Fica com Deus. galera. Beijo. Tchau, obrigada.